Fala, Antônio, tudo jóia? Como é que você tá, cara? Aqui, tô gravando esse vídeo porque eu queria discutir um pouquinho mais detalhes com você, esse assunto que a gente tinha discutido sobre como que fica o sólido de revolução, né, que a gente faz ali com funções. E aí, eu queria pegar as duas questões que a gente tinha discutido, que foram questões que o Luiz Felipe gravou, que é o seguinte: a primeira delas, ela era a função, a gente tem a função y igual a ln de x, né? Ln de x. Aí a gente vai fazer a rotação dessa curva em torno do eixo y. Então, nosso eixo de rotação, eixo de rotação vai ser o eixo y, né? Então, no caso aqui, vai ser o eixo x igual a zero. Você concorda comigo? O eixo x igual a zero, né? É o eixo y. E aí a gente quer pegar isso daqui no intervalo entre menos 1 e 0. Né? Y entre menos 1 e 0. E aí, qual que era, né, o negócio que a gente discutiu lá? Bom, a gente tem a função e ela é da seguinte forma. Deixa eu fazer o gráfico dela aqui. Na verdade, fazer um pouquinho maior nessa parte aqui. Eu nem preciso tanto do meu eixo y positivo ali, né? Na verdade, não, negativo a gente vai até precisar na hora que a gente for fazer a rotação. Beleza. Qual que é o rolê que acontece aqui? A gente tem aqui, deixa eu só colocar aqui as marcações aqui nos eixos. X, pronto. Essa função ln... Opa, não queria ter apagado. Essa função aqui, ln de x, ela é o seguinte. Ela tem uma raiz, né, aqui no y igual a 1. E aí, a gente quer pegar essa função em torno do menos 1 e 0. Então, aqui no y igual a 1 é justamente o nosso ponto mais alto dela, né? Onde ela vai bater ali no y igual a 0. O ponto mais baixo dela vai ser quando ela vai estar aqui, tipo, mais ou menos aqui, no y igual a menos 1, né? E aí, o que que ela faz? Ela tem essa raiz aqui e ela desce aqui assim, né? Mais ou menos assim, tá? Então, ela bate aqui, ó, ela não chega a tocar esse eixo y, né? Na verdade, essa função ln, ela não faz isso. Então, eu posso marcar dizendo que é esse ponto aqui, é o ponto onde ela, essa daqui é a ordenada, né? Menos 1, relativa a essa abscissa aqui, ó. E aí, a gente tem este gráfico aqui, mais ou menos, ó. Deixa eu tentar fazer um pouquinho mais bonitinho. Só mais um pouquinho. Tá, foi. Agora eu vou desistir do meu perfeccionismo. E aí, é isso aí que acontece. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa coisa e a gente vai rotacionar ela aqui em torno do eixo Y, né? Vamos fazer essa rotação aqui, beleza. Então, a gente vai pegar esse cara e aí, o que vai acontecer? Essa mesma ordenada aqui, ó, que tá aqui, eu vou dizer que o correspondente dela aqui no X é... Vou escrever f de menos 1. Na hora que a gente fizer essa rotação, ela vai bater tipo por aqui, e aqui vai ser o menos f de menos 1, tá? Você concorda comigo? O que é isso daqui? Eu peguei esse f de menos 1, que é um valor, é um número, eu multipliquei ele por menos 1, né? Eu peguei o negativo dele, então ela vai bater aqui, ó, tá? E aí, então, o outro ponto onde ela vai encostar aqui, ó, vai ser o y igual a menos 1, né? Então, deixa eu ver se eu consigo espelhar essa coisa aqui. Vamos ver se eu tenho essas habilidades. Deixa eu ver se tem alguma função aqui que me dá essa opção. Parece que não, né? Não que eu tenha visto. Mas tá, não tem problema, eu faço isso na mão. A gente vai ter tipo isso aqui, ó. Deixa eu só marcar o pontilhadinho ali para poder ter uma referência melhor. Deixa eu apagar essa função aqui. Beleza.
Então, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Né? E aí, qual que era o rolê? Pô, a gente vai rotacionar isso daqui, então a gente vai obter aqui um sólido, né? Que vai ser mais ou menos assim. Aí aqui também ele vai ter as coisinhas aqui assim, né, e tal. Mas o negócio é que o Luiz tinha falado, e foi o que gerou a nossa dúvida lá. Esse cilindro aqui no meio, né, a gente vai remover ele, tá? Então, o que a gente tinha visto era isso. Ele vai ter várias curvas de nível, né, por aqui assim, ó. E aí a gente vai acabar tendo que remover esse cilindrinho aqui no meio. Era essa que era a nossa discussão. E aí eu conversei bastante com o Luiz Felipe, a gente discutiu bastante isso daqui. Chegamos naquele ponto que eu até tinha falado com você, de que a gente tinha confundido com a superfície de revolução, né? Porque a superfície de revolução, a gente não tira essa parte, a gente pega ela toda até lá no eixo, né? A outra questão que a gente tinha visto isso era o quê? Deixa eu adicionar aqui. Não quero uma... Eu quero voltar, eu não quero uma página, eu quero uma página branca. Isto. A outra questão que a gente tinha discutido era que a função y igual a 1 sobre x, também voltando, fazendo a revolução entre no eixo x, perdão, no eixo y, limitada com y entre 1 e 2. Né? Então, basicamente, o que a gente tinha? A gente tinha isso daqui, aí a função ela faz tipo isso, né? Então, se a gente fala que o nosso y igual a 1 está por aqui, o nosso y igual a 2 está por aqui, então a gente tem esses carinhas aqui, né? Esse pedacinho aqui, ó. Até forma ali um triangulinho. E na hora que a gente for fazer a revolução, isso vai dar tipo um vulcão, né? Se você parar para imaginar alguma coisa que é parecida com isso, ó. Você vai ter tipo um vulcão. Né? Vai ser alguma coisa assim. E aí a gente vai lá e tira um cilindro aqui, né? Nossa, mas por que a gente tira esse cilindro? Aí, 2 detalhes que eu quero discutir com você é o seguinte. Primeiro, a gente tem que tirar esse cilindro ou não? Né? A conclusão que eu tinha chegado com você um tempo atrás é que não, a gente não tira esse cilindro. Né? Foi uma confusão do Luiz ali na hora de resolver as questões, porque ele confundiu isso com superfícies de revolução. Só que depois eu acabei discutindo isso em mais detalhes com o Luiz Felipe, e a gente chegou à conclusão que sim, a gente precisa retirar esse cilindro, tá? E aí eu vou te explicar aqui com outro exemplo, eu vou te mostrar com mais detalhes como que fica essas duas funções em específico, mas eu quero pegar um outro exemplo aqui, um pouco mais simples, para poder te mostrar antes de discutir isso, que é o seguinte, vamos pegar aqui um triângulo e vamos rotacionar esse triângulo para a gente ver o que acontece. Ao invés da gente pegar uma função doidona, vamos pegar um triângulo. Ó, se eu tenho aqui ó, um triângulo com vértices em cima dos eixos, ó, eu tenho esse cara aqui. Como que é que eu faço? Quero fazer a revolução dele. Deixa eu marcar aqui um pouquinho mais. Aqui assim. Pronto. E eu quero fazer a revolução dele em torno do eixo Y mesmo. Tá? Então eu vou fazer essa mesma revolução que a gente está discutindo. Em torno desse eixo aqui. Ó. Beleza. Como que a gente faz essa revolução? Pô, isso aqui vai dar um cone, né, no final das contas. A gente vai ter um pontinho mais ou menos aqui, e aí a gente vai obter essa coisa aqui, né? Esse é um dos exemplos mais básicos que a gente costuma estudar, né? Um dos primeiros exemplos que a gente se depara com ele. Então a gente vai ter alguma coisinha aqui assim, né? E várias curvas aqui, né? São tipo, aqui assim, curvas de nível, né, e tal. Enfim, isso daqui a gente vai obter um cone. Beleza. Só que aí, o que acontece
na prática, quando a gente fala, nossa, eu vou rotacionar um triângulo, o que acontece é, eu tenho uma função do primeiro grau, tá? Então eu tenho uma função do tipo y é igual a ax mais b, e aí eu escolho rotacionar ela entre 0 e b. Faz sentido? Ou seja, eu tenho essa função aqui. Aqui nesse ponto é o meu y igual a b, né? Porque eu zerei aqui o meu x. E aqui nesse ponto vai ser o meu y igual a 0, é exatamente onde está a raiz. Ou seja, eu pego qualquer função do primeiro grau, né, decrescente aqui nesse caso, se ela for crescente a diferença é que ela vai estar do lado de cá, e aí eu escolho rotacionar ela entre esse intervalo aqui. E aí a gente obtém um cone, né? Só que se, ao invés de rotacionar a minha função de 0 até y igual a b, eu escolher rotacionar ela de 0 até y igual a c, sendo este c aqui, ó, um cara menor que b. O que é que vai acontecer com a gente? Vai acontecer que, na verdade, ó, eu vou até deixar esse b marcado aqui, ó, a nossa função, eu vou rotacionar ela, tipo, até mais ou menos aqui, ó. Vou dizer que C é esse pontinho ali, ó. Tá? Quando eu rotaciono essa coisa, o que vai acontecer? Pô, ela vai aparecer mais ou menos do lado de cá, né? Tá? Vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. E aí, como que eu faria se eu quisesse obter um tronco de cone? Para eu obter um tronco de cone, eu precisaria que aqui fosse fechado. Faz sentido para você? Eu precisaria que, na verdade, essa figura minha, ela fosse um trapézio, né? Um trapézio retângulo. Eu não precisaria que eu estivesse rotacionando só esse segmento de reta aqui. Faz sentido? Então, a superfície de revolução, sim, ela vai ter várias coisas aqui. Vai ser como se fosse uma forma de bolo virada, né? Só que o sólido de revolução, ele precisa descontar essa parte aqui. Porque essa parte, na hora que eu estou rotacionando ali, ó, eu estou pegando só a parte dos meus eixos que a minha função percorre. Onde que eu tenho função? Pô, eu tenho função só nesse pedaço aqui, ó. Porque eu não estou indo até o B, eu estou indo só até o C. Então eu só tenho função nesse pedaço aqui. Na hora que eu for rotacionar, isso vai bater no mesmo canto aqui, ó. Faz sentido? Eu vou precisar descontar esse cilindro que tem ali no meio. Então vai ser meio que uma forma de bolo mesmo, aquela forma de bolo furada, vai ser mais ou menos ela mesma. A gente vai precisar tirar aquele furo que existe no meio dela, né? E aí, que eu queria te mostrar, ó, que aí eu abri com o Luiz as duas funções no Wolfram Alpha. Não sei se você conhece esse site, esse Wolfram Alpha. Ele é um site que, pô, tem muita coisa de matemática avançada mesmo, sabe? Então, se você quiser conferir várias coisas, use ele. Ele é uma ótima ferramenta para isso. E aí a gente jogou lá pra gente ver como que ficaria, olha lá, ó. Revolução de ln de x com y entre menos 1 e 0 em torno do eixo y, beleza? Aí, ó, repara, aqui embaixo a gente tem o gráfico, ó, o plot. Esse daí, ele é a superfície de revolução. Esse carinha laranja aí no meio é o eixo da revolução. Esse carinha em azul é a função, ln de x. E esse carinha em laranja não, em amarelinho, é o eixo x, tá? E aí essa superfície aí é a casquinha, é o que está de fora, é a casquinha do que foi feita essa revolução. E aí repara que é mais ou menos aquele vulcãozinho, né, que eu tinha falado. Só que se você pega aqui, ó, e clica em mostrar sólido, olha lá o que acontece. Quando você pega o sólido, você desconta mesmo aquele cilindro ali no meio. Porque repara que o sólido, ele está marcando exatamente onde tem essa função nossa em azul. Olha lá. Quando ela pega exatamente os dois pontos extremos da função. A parte que não tem mais função
ela não pertence ao sólido, saca? Então, o rolê nosso foi confundir mesmo com a superfície da revolução, só que imaginar que o volume do sólido seria tudo aquilo que está dentro da superfície, né? Só que a superfície de revolução, ela é só a casquinha, ela é só a bordinha que está de fora. Não quer dizer que tudo que está lá dentro é volume do sólido, saca? O sólido mesmo, que a coisa maciça, a gente precisa ver onde a função vai varrer esse eixo nosso. Então, ele pegou, quer ver? Deixa eu ver se eu até consigo dar um print aqui, ó. Consegui, porque eu quero cortar isso daqui, ó, e rabiscar ali pra gente discutir, ó. Cadê meu... Isso aqui, ó. Deixa eu adicionar mais uma página aqui. Pronto. Olha aqui. Repara que onde que foi feita a revolução, ó? Exatamente nessa regiãozinha aqui, ó, que é onde tem a função. Né? E aí, imagina essa região, esse triângulozinho que eu fiz aqui, ó, imagina ele girando aqui em torno de tudo isso. Quando eu for girar ele em torno desse eixo, eu realmente não vou percorrer essa parte daquele cilindro ali dentro. Então ele realmente é um sólido vazado, saca? Ele realmente tem esse furo. E aí aqui a mesma coisa vai acontecer na outra função. A outra função ela era o quê? Ó, revolução de 1 sobre x com y entre 1 e 2, isso no eixo y, né? Então aqui está a nossa superfície. Repara que eu estou olhando só a casquinha. Do mesmo jeito, o laranja é o meu eixo y de revolução, o azul é a função, e aqui na real o eixo x nem está marcado, o eixo x ali ele é a base, tá? Esse retângulo aí na base dessa superfície é o eixo x. E aí quando a gente pega para o sólido, olha lá, vai acontecer a mesma coisa. Então a gente pega aquela mesma regiãozinha ali e percorre ela em torno do eixo, saca? Então não vai ter aquele cilindro que está preso ali no meio. Faz sentido? É basicamente isso que acontece então nessa situação, tá bom? Quando você for se deparar com isso daqui para frente, se lembre disso e se lembre sempre de descontar esse sólido, tá? E dessa situação que isso é diferente da superfície de revolução. São coisas distintas, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, manda aí que eu posso pensar um pouquinho, posso discutir, posso te ajudar. E qualquer coisa também, posso recorrer ao Luiz, né? Trocar uma ideia com ele. O cara manja demais. E aí a gente vai e chega a qualquer conclusão que for necessária. Fechou? Então, um abração para você e bons estudos aí.